É até terça-feira que se fica a saber quem é a escolha de vice-presidente para o ticket de Kamala Harris. Os dois, essa escolha que ainda não é conhecida e a própria candidata à presidência, vão marcar encontro num comício em Filadélfia. A escolha da cidade, enfim, levou logo a que as apostas recaíssem sobre Josh Shapiro, governador do estado, ainda que uma fonte da campanha tenha aconselhado em declarações ao político a não tirar já conclusões a partir da escolha da cidade, até porque o senador Mark Kelly ainda está na corrida. Contou ainda aos jornais norte-americanos que Shapiro encontrou-se com a equipa de Kamala, enquanto alguns grupos democratas expressaram opor-se à escolha do senador do Arizona, Mark Kelly. O encontro de Shapiro foi quarta-feira e faz parte de um processo de seleção, mas teve lugar sem que Kamala Harris marcasse presença. Vasco Rato é doutorado em Ciência Política pela Universidade de Georgetown, em Washington, especialista em política externa norte-americana. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada por voltar aqui ao América Dividida. Se tivesse que apostar, Josh Shapiro ou Mark Kelly? Normalmente não aposto nessas coisas. Mas não é dinheiro, não é dinheiro. Não, mas há razões para os dois. Quer dizer, qualquer uma das escolhas é boa, mas depende muito da estratégia que a campanha venha a definir para ganhar o colégio eleitoral. Portanto, o Arizona, que há uma nova sondagem, talvez seja útil enquadrar, há uma nova sondagem do Financial Times que saiu ontem, e que em larga medida dá um empate. Mas mostra Harris mais perto de Trump nos estados decisivos para a eleição e melhor do que estava Joe Biden. Não, certo. Portanto, o que é que está a acontecer é que Trump não está a descer, não está a perder apoios, mas Kamala Harris está a ganhar ou a recuperar apoios, aquelas pessoas que tinham desistido do Partido Democrata, liderado por Joe Biden. Portanto, não há transferência de votos? Não. Mas há indecisos? Não, com certeza que há indecisos. É preciso recordar que a última corrida presidencial há 4 anos atrás foi ganha por uma diferença de 50 mil votos, não é? Portanto, isto é zero. Isto não à escala dos Estados Unidos. É relevante, exatamente. Mas, portanto, a Kamala Harris tem de ganhar vários estados que no programa, já ao longo da semana, já várias pessoas referiram, os swing states, não é? E, portanto, ela tem de decidir se aposta na Pensilvânia, nesse caso seria o Josh Shapiro, ou se aposta no Sul, numa estratégia mais sulista, e aí é provável que a aposta seria o Mark Kelly. Eu julgo que a estratégia mais, digamos, mais sensata, com maior probabilidade de sair vencedora, é apostar nos estados do Norte, no Michigan, no Wisconsin, no Pennsylvania, o que torna o Shapiro o candidato mais bem colocado, a meu ver. Dito isso, até pode escolher um outro candidato que nem sequer estamos aqui a falar hoje, não é? Parece-lhe que possa haver mais alguém aqui na corrida para o ticket que não esteja a ser equacionado? Pode haver, porque esta campanha da Kamala Harris, neste momento, está a tentar recentrar o posicionamento ideológico e político dela. Ou seja, está a deslocá-la para a direita, ou se quiser, para o centro. Ou para a esquerda, não? Para a esquerda não, ela é vista como uma pessoa até bastante... Pois, mas a escolha do vice-presidente não seria para recentrá-la no sentido de puxá-la um pouco mais para a esquerda, não? Seria para reforçá-la. Aliás, tanto o Shapiro como o Mark Kelly têm posicionamentos centristas. E no caso, o Mark Kelly tem um posicionamento centrista também em política externa, o que é muito importante, atendendo a tudo o resto que está a acontecer. Portanto, à medida que Kamala Harris vai redefinindo, na realidade, quer dizer, a gente está a usar esta palavra redefinindo, mas na prática o que ela está a fazer é negar as políticas que divulgou no passado, não é? Portanto, a redefinição passa por rejeitar aquilo que defendeu no passado. Sim, mas agora é ela sozinha, não é?
É ela sozinha, e isso teria mais credibilidade se um dos candidatos fosse, de facto, um centrista, tanto Josh Shapiro como o Mark Kelly. Ou Tim Walz. Tim Walz, sim. Uhum. Por isso é que eu referi um terceiro, mas apesar de tudo, quer dizer, estes dois estados, Arizona e Pennsylvania, são muito importantes para essa estratégia eleitoral. Mais do que o Minnesota. Mais do que Minnesota. Minnesota, historicamente, é um estado que vota democrata. Uhum. Há muitos fatores para, digamos, o recrutamento, não é? Sim. E é curioso que parece banal que haja entrevistas com a equipa e o staff de Kamala sem ela estar presente, e que essas entrevistas de alguma forma transpirem cá para fora. Isto é de facto um processo de recrutamento? Estamos à procura de um VIP, de um emprego para o VIP? É um processo que tenta evitar o pior. Aliás, se me permite a comparação, isso agora também se começa a fazer em Portugal, não é? Os questionários sobre o historial dos candidatos, digamos assim, a ministros. O vetting. O chamado vetting, exatamente. Quer dizer, isso também é na prática isso que está a acontecer. Portanto, mas aí é mais para descobrir esqueletos no armário que possam ser indesejáveis. É isso mesmo. Aliás, o problema do Mark Kelly neste momento é que se descobriram alguns desses esqueletos, que estão também associados a algumas coisas que a filha tem publicado. Mas são esqueletozinhos pequeninos, pelo menos para já. Sim, não quero valorizar isso, até porque é a filha, quer dizer, não quero valorizar isso. Mas o processo é essencialmente evitar surpresas que possam surgir nos próximos meses. E é preciso também determinar qual é o peso de um candidato no seu próprio Estado. E isso vem muito daquilo que é o conhecimento, porque muitas vezes não é conhecido no resto do país, mas é conhecido e muito no seu Estado. Isto é uma realidade muito diferente da portuguesa. Correto. E por isso é que eu insistia no início da conversa que a escolha, em larga medida, irá refletir a aposta que se vai fazer nestes dois estados. Agora, é preciso não esquecer uma coisa, é que o Pennsylvania tem muito mais delegados ao colégio eleitoral do que tem o Arizona. Entretanto, vamos agora a uma outra área da política norte-americana, a política externa, que é tão importante, porque o presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para acordar um cessar-fogo com a Hamas naquilo que foi considerado pelo próprio, e estou a citar o próprio Joe Biden em declarações aos jornalistas, como um telefonema muito direto. O chefe da Casa Branca está a dar tudo por tudo para terminar o mandato com tréguas no conflito em Gaza? Judite, se me permite discordar, esta questão é uma questão de política interna e não de política externa. Sim. Na realidade, o que Biden está a tentar fazer é evitar um grande sarilho nas próximas 2 semanas que possa comprometer também a sua presidência, mas possa comprometer a candidatura de Kamala Harris. Kamala Harris, que parece, se olharmos para as nuances, um pouco mais dura com Israel. Um pouco a favor, é consideravelmente mais dura. Mas ainda assim, uma grande apoiante. Exatamente, apesar disso, há uma linha vermelha, que é esta ideia da defesa de Israel. Israel é um aliado americano. Mas tem sido muito dura, aliás, numa estratégia quase dual da Casa Branca nos últimos meses, no último ano, quase no último ano. Propositada, diria, Vasco. Propositada, porque parte da coligação democrata, dos eleitores democrata, como sabem, sobretudo a juventude, é muito crítica da forma como Israel está a conduzir a guerra em Gaza, e Kamala Harris tem feito eco dessas críticas, o que explica em parte este posicionamento. Agora, 2 ou 3 coisas sobre este aviso de Joe Biden. Em primeiro lugar, quer dizer, o que nós temos é uma fuga da Casa Branca, porque a conversa foi uma conversa telefónica, privada, e, portanto, houve um conjunto de fugas da Casa Branca. Mas é muito difícil nesta altura, quando os israelitas, quando Netanyahu sabe que Joe Biden está
na presidência mais uns meses, é muito difícil Biden alavancar, não é, a sua posição. Por outras palavras, os israelitas não estão particularmente preocupados com o que dizem os americanos, e a prova disso foi que o assassinato, este mais recente, do líder do Hamas no Irão, Israel nem sequer comunicou antecipadamente a decisão de tomar essa medida, nem sequer comunicou isso à Casa Branca. Aliás, nesta conversa terá havido uma referência ao facto da morte de Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, que falava que não terá ajudado a assassinar o negociador que estava do outro lado da mesa. Mas também não prejudicou, por uma razão muito simples, quer dizer, quem toma as decisões efetivas sobre este eventual cessar-fogo e quem aceita ou não as condições é a liderança militar dentro de Gaza. Não é, como diz, não é que está no Irão. Não, porque talvez Ismail Haniyeh era um tipo de pombo de correio que estava presente nas negociações, mas depois tinha de ter luz verde dos comandantes militares em Gaza. E, portanto, mas há outras pessoas que desempenham esse papel de comunicação entre as partes e, portanto, talvez seja excessivo Joe Biden dizer que isto pode pôr em causa o cessar-fogo. O que está a pôr em causa o cessar-fogo é que as partes, tanto Israel como o Hamas, quando estão próximas de um acordo, introduzem novas exigências. Isso é que está a pôr em causa, porque, a meu ver, nem o Hamas nem Israel está particularmente interessado num cessar-fogo. Deixe-me só concluir aqui com a questão de Joe Biden dizer, foi o próprio que disse aos jornalistas, que terá dito, digamos, ao primeiro-ministro israelita, que existe o básico para um cessar-fogo. O que é o básico para um cessar-fogo? Não sei. Quer dizer, nós não sabemos exatamente o que é um básico para o cessar-fogo. Quer dizer, o básico para um cessar-fogo é os dois lados deixarem de disparar. Agora, como é que isso se faz na prática? Quais são as contrapartidas? São um cessar-fogo cujo horizonte temporal é indefinido, ou se é um cessar-fogo, por exemplo, durante uma semana? Quer dizer, nada disto tem transparecido. Imagino que são estas as questões que estão a ser discutidas, mas nós não sabemos. Agora, mas há aqui uma coisa que eu acho que é importante sublinhar, é que mesmo um cessar-fogo não é necessariamente o fim da guerra em Gaza, é apenas uma pausa. Por definição, um cessar-fogo é uma pausa, pode ser mais longo ou menos longo, mas é uma pausa. E ao mesmo tempo... Mas a ambição de Joe Biden é maior do que essa? É terminar o conflito ainda na sua presidência? Sim, provavelmente. Quer dizer, como Clinton tinha a ambição de acabar, como todos os presidentes americanos, o Obama fez a mesma coisa, tinha a ambição de acabar com o conflito do Médio Oriente. O conflito do Médio Oriente não acaba porque as partes, e todas as partes, não têm condições ou não têm vontade para acabar. E, portanto, mesmo que haja um cessar-fogo em Gaza, a situação com o Hezbollah vai manter-se, a situação com os Houthis vai manter-se e, portanto, ou estamos a falar de um cessar-fogo, de uma pausa regional que envolva o Irão, ou um mero cessar-fogo entre Hamas e Gaza, muito importante, obviamente, para as populações civis, mas não é uma solução para a guerra. Vasco Rato, muito obrigada. Eu conto consigo para um próximo América Dividida, porque até novembro isto vai correr muita tinta, não é? E voltando ao tema principal de hoje, as entrevistas de emprego para a escolha do próximo candidato democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, e como nestas alturas os telemóveis não devem parar de tocar, o Nelson Ferreira deixou-nos para o fecho do América Dividida uma viagem musical por telefonemas famosos da política norte-americana. Vamos ouvir. A candidata democrata fez-nos recordar outros telefonemas famosos da política norte-americana. Em 2016, por exemplo, deu que falar o telefonema entre Donald Trump e a presidente de Taiwan. E já em 2021, aquele em que Trump pressionou o secretário de Estado da Geórgia para alterar os resultados eleitorais daquela região. Por norma, as chamadas dos presidentes não são gravadas, são transcritas.
Mas nem sempre foi assim. Franklin Roosevelt gravou os seus telefonemas por um breve período, em 1940, e Richard Nixon também o fez entre 1971 e 1973. E com péssimos resultados para si, como conta a história. Phone Down, Erykah Badu, 2015, Estados Unidos da América. I can make you put your phone down. 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 Let me cruise through the city. I can make you put your phone down. You ain't gon' text no one when you with me. I can make you put your phone down. So you can show me attention. And I'll cut mine off too. Boy, that'll help when I listen. I can make you put your phone down. Baby, we don't need it. Every time you get a message, act like you don't see it. I can make you put your phone down. Tell me, do you copy? I can make you put your phone down. Boy, that ain't gon' stop me. I can make you put your phone down. 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 I can make you put your phone down.